falar um pouco aqui hoje sobre simplicidade, né? Simplicidade um todo, um todo. Eu fico me perguntando muito sobre qual é o ideal da simplicidade, qual que é o principal ponto, o quão simples é o simples. Entendeu? Quão simples que é comum ser simples. O simples, ele é algo que ele vem assim, não é luxo, ou o simples ele é ficar descalço, ou o simples ele é não comprar roupas novas, ou é um acoplado de tudo isso? Que tipo de casa que é simples? Eu moro num apartamento que pra mim é simples, para outras pessoas pode ser luxo, para outras pessoas pode ser pobreza. Então, em que ponto que é o simples? Até que ponto que é o simples, né? E é importante refletir sobre isso, é importante pensar sobre isso, porque eu gosto muito de defender, eu defendo muito o seguinte ponto, de que não é errado você querer ter algo bom, não é errado você querer ter algo mais caro, o que seja. Eu sou muito do time de seu dinheiro é seu dinheiro, você sabe o que você faz com ele. O que eu defendo é aquilo que eu quero, é algo que eu preciso. Vou dar um exemplo. Essa camisa minha aqui, que eu estou usando agora, segunda pele, ela é uma camisa, assim, geralmente a gente vê marcas como, né, a vírgula ou as 3 listras. E essa camisa aqui é uma camisa mais barata, cumpre o mesmo papel. Já fui com ela por frio de 5 graus e me ajudou muito. Então eu cumpri com o papel dela. E isso me mostrou que eu preciso de algo mais caro. Eu paguei, eu acho que, sei lá, R$70 dessa camisa. Algo assim. Então, até que ponto que o simples é o simples? Até que ponto o simples deixa de ser simples? Acredito que isso seja muito de pessoa para pessoa. Seja muito de estilo de vida para estilo de vida. Porque cada estilo de vida vai montar uma opinião sobre as coisas. O que pra mim, cada estilo de vida que eu digo, até mesmo o local onde mora. Onde eu moro aqui é uma cidade plana, né? Eu moro numa cidade muito plana, então nós fazemos muitas coisas a pé, de bicicleta. Então pra mim isso é simples, é viável. Não preciso de carro, não preciso de moto. Agora uma pessoa que mora em, sei lá, em Indaiatuba, que é uma cidade que tem mais estrada e tudo mais, o simples para ela é ter um carro. Por quê? Porque ela precisa. O estilo de vida dela exige aquilo. Uma pessoa que mora em Campinas, né? A depender do bairro, claro, mas em termos gerais. Então, eu começo a refletir sobre isso. O que é simples para alguns pode não ser simples para outros. O que pode ser muito básico para uns pode ser menos do que o básico para outros, né? E qual é o ponto que nós temos que chegar para ter um simples geral? Qual é o ponto que nós temos que pensar assim, poxa, isso aqui é o básico para todo mundo e ninguém vai sentir falta se tiver isso aqui? Eu tenho a seguinte posição. Tem uma coisa só. Uma coisa? Eu diria que uma coisa. Tem só uma coisa que é o simples para todo mundo. Que é o básico para todo mundo e que sem isso aqui ninguém consegue viver. Que é a água. Enquanto todo mundo tiver água, todo mundo tem acesso à coisa mais simples da vida, a coisa mais básica da vida. E que, ironicamente, é a coisa mais essencial da vida, porque não há vida sem água. E esse ponto, nós começamos a entender que a simplicidade, ela chega de uma forma que a gente imagina que, o que é uma vida simples? É uma casa no campo? Uma vida simples é um apartamento de um quarto? Uma vida simples é ter um carrinho na garagem? Uma vida simples é ter uma roupa mais confortável? Uma vida simples é ter uma família? Na minha concepção, uma vida simples é você ter água.
Você não tem água, você não tem o simples da vida. Minha visão. E eu acho engraçado porque mesmo tendo esse ponto tão simples da vida, mesmo tendo essa parte tão básica da vida, que é a água, o tanto de gente que se nega a beber água. Cara, é muito louco. O tanto de gente que tem acesso à água e o tanto de gente que não tem acesso à água, infelizmente. O tanto de gente que não tem acesso a um saneamento básico. E o tanto de gente que tem acesso e ignora. E não bebe. Ele literalmente assim, não bebe. Usa a água para tomar banho, para cozinhar, para lavar, mas não bebe. Não toma água. Essas pessoas, eu não preciso dizer que elas estão reduzindo o tempo de vida delas, mas enfim. E aí quando a gente chega nesse ponto da simplicidade, de tão simples ser ter água, nós começamos a ir para outros pontos, como simplicidade é ter luz, é ter gás, é ter roupa, tendo a água como ponto mais simples da vida. Eu diria que o segundo ponto mais simples hoje em dia, né, atualmente, eu diria que é ter luz. Não é nem ter internet, é luz. Até porque sem luz não tem internet. Então, é um exercício muito bacana. Você começa a pensar, começa a escalar, né, vai andando para trás. O que é o mais importante? É ter internet? Beleza. Mas o que é mais importante que a internet? A internet sem luz não funciona. Então, logo, a luz é mais importante ainda. Aí você pensa, mas a luz? E por que a água ainda vem antes? Existem várias maneiras de gerar eletricidade. Só que todas elas exigem comportamento humano, de certa forma. Montar um moinho, uma energia eólica, precisa do humano lá montar o moinho de vento e tudo mais. Para o ser humano ir lá e montar, ele precisa ter disposição, ele precisa ter vida. Qual que é a energia fundamental da vida? Água. Ou seja, de novo a água aqui se faz necessário antes da eletricidade, da luz. E esse é meu ponto, assim, por que a água é o ponto mais importante da vida, é o ponto mais simples da vida. E aí eu gosto sempre de pensar sobre a questão da simplicidade no sentido de o que eu quero e o que eu preciso. O que eu quero? Cara, eu quero um relógio, eu quero uma viagem, eu quero um celular tal, eu quero um computador tal. O que eu preciso? A gente vai para outro ponto agora. Eu preciso de uma casa para morar, eu preciso de internet para mexer no computador, eu preciso de um plano de telefonia para o celular. Então você começa a ver como algumas coisas são mais simples do que outras. E não tem como fugir disso, não tem como falar que não, na minha cabeça não funciona assim. Compra um celular, tira a câmera dele, tira o acesso à internet, a chip, enfim. Ele não vai servir de nada. Ele não vai servir de nada, ele vai ser uma calculadora. É isso, ele vai ser uma calculadora. Um celular sem câmera, sem internet, sem chip, sem possibilidade telefônica, é uma calculadora. Então, você começa a pensar em que ponto que nós começamos a achar que o simples, as coisas simples são ter coisas que muitas vezes não são simples. É do estilo de vida? É do dia a dia? É da necessidade do trabalho? É do próprio luxo? É da própria questão do luxo? É da funcionalidade? Eu acredito que isso vai ser de acordo com cada um, de acordo com cada estilo de vida. Porém, contudo, todavia, todos os estilos de vida vão voltar para uma coisa básica, que é a água. Todos os estilos de vida vão precisar de água. Todos. Todos os tipos de vida, seja humano, seja animal, seja fungo, todos
precisam de água. Mas aí eu agora te convido a fazer essa reflexão. O que é o ponto mais simples na sua vida? Assim, aquilo que você não pode viver sem. Cada pessoa, de novo, eu acredito que cada pessoa tem um ponto, cada pessoa tem um tipo de visão. Eu sou uma pessoa que sou um pouco mais naturalista, vamos falar assim. E eu sempre digo que, cara, apesar de tudo, eu não posso viver sem água, não adianta. Seja para beber, seja para tomar banho, enfim. Mas eu te convido a refletir sobre isso. O que é o mais simples na sua vida, aquilo que não pode faltar? A coisa mais simples que tem. Que, poxa, com isso aqui eu consigo viver. Pensa aí. Pensa aí e me fala.